Meus irmãos, boa tarde para todos. Que os bons espíritos possam nos amparar nessa tarde, para que a gente possa sair aqui dessa casa muito melhores do que entramos. Este é o propósito deste trabalho, é o propósito desta casa. Mas para que isso transcorra da forma mais tranquila e eficaz possível, é preciso que cada um de nós dê a nossa colaboração, desligando as tomadas mentais dos problemas lá de fora, das dificuldades que nós todos temos, né? Como diz nosso irmão na prece, os problemas que nos tornarão pessoas melhores, né? E como diz a canção, né? Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Todas as aflições pelas quais nós estamos passando, só passamos porque temos condições de passar por elas, porque senão Deus não permitiria que isso acontecesse. Mas da mesma forma que Ele permite que a dor ainda seja uma companheira nossa, ainda indispensável, Ele também permite o socorro dos espíritos trabalhadores da seara de Jesus, os médicos espirituais e, acima de tudo, o Evangelho de Jesus, trazendo para nós aí há 2000 anos o calento, o lenitivo que nós todos precisamos para a nossa jornada espiritual ser uma jornada firme, né? Com bons propósitos e de vitória ainda nessa encarnação. Estes são os nossos votos e é o desejo que nós temos quando a gente traz para essa casa nessa tarde esse tema. A luz, igual o farol, não é a luz do Evangelho, não, viu, gente? É a luz que o Evangelho pode dar na nossa vida, nos mostrando que Jesus é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então nós estamos trazendo hoje, nessa lição, um pouquinho da majestade e da misericórdia de Jesus, para que a gente possa realmente usar do seu Evangelho como tema das nossas vidas, para que a gente possa ir aprendendo, para que a gente possa ir crescendo, para que a gente possa ir evoluindo, né? Ele, que tinha o poder de comandar os ventos, cessar as tempestades e de calar os trovões, sempre demonstrou uma facilidade que impressionara todos, de se fazer também calar os gritos e as súplicas de um povo que sofria diante de tantas injustiças. E de lá, de toda a sua majestade, tudo o que dizia, Jesus vivenciava. Sua boca jamais proferira um só roteiro que ele mesmo ainda não havia vivenciado. E segundo os nossos irmãos evangelistas, o sermão da montanha, né, foi quando Jesus falou das bem-aventuranças, é a receita de bolo que ele dá para cada um de nós, para que a gente possa também vencer o mundo. Ele venceu o mundo, ele conseguiu vencer este mundo, né? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era o governador, já recebia das mãos de Deus a responsabilidade de fazer, né, um planeta Terra onde seria a moradia de milhões de espíritos comprometidos, primitivos, irmãos que precisavam, né, de um solo, de uma irmandade para aprenderem, para crescerem. E aí foi quando Deus permite que se desloca do Sol, aquela camada, né, ainda muito quente, e entrega nas mãos de Jesus e dos trabalhadores espirituais o planeta Terra, para que ele fosse cultivando, para que ele fosse cuidando dele, para que num futuro o solo da Mãe Terra a gente tivesse condições de receber nós, né, espíritos comprometidos ainda com o equívoco, com a ignorância, para que a gente pudesse ir crescendo, evoluindo. E aí a gente recebe os profetas que Deus autorizou vir antes mesmo de Jesus, que Jesus mandou, né, os seus emissários, veio pelo mundo. Aí nós recebemos, né, vários, Buda, e por aí vai, outros tantos, da filosofia, da Grécia, né, da ciência, até chegarmos a Moisés, que vem trazendo a libertação, né, nossa, do povo hebreu, e em busca da terra prometida. Mas aí, meus irmãos, o planeta Terra se envolve, né, na escravidão dos nossos irmãos romanos, e aí começa-se a injustiça
imperar novamente no planeta Terra. Foi quando Jesus resolve vir e nos socorrer Ele pessoalmente. Vem, se entrega no Calvário, para que Ele pudesse testemunhar também, sabendo que nós escolheríamos a dor como meio de crescimento, e Ele também se lança na dor, para dar o seu testemunho, porque Ele sabia que nós equivocadamente escolheríamos a dor como forma de crescer espiritualmente. Mas deixa o seu Evangelho, para que a gente possa escolher o amor como crescimento espiritual. O objetivo, o desejo de Jesus, para que a gente conheça o amor incondicional que Ele veio trazer para nós, está nas suas lições, está no seu Evangelho, seja ele de qual for a interpretação religiosa, a filosofia que interpreta, porque a palavra de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um só, e o mundo ainda sofre equivocadamente por interpretar de formas tanto quanto equivocadas, mas um dia a gente ainda vai entender perfeitamente quando nós conseguirmos galgar uma evolução espiritual melhor. Eu trouxe, para nós começarmos o trabalho dessa tarde, um vídeo de uma mensagem do Emmanuel de 1938, falando do Evangelho, falando de Jesus. Nós temos algum deficiente visual? Não, né? Que bom, então nós podemos passar o vídeo. Presta bem atenção, gente. Tem uma mensagem muito bacana do Emmanuel nesse vídeo.
aliás, muitas não, todas, né, de uma grandiosidade assim, perfeita, porque o Emmanuel vem retratar para nós a explicação, né, por que o Espiritismo é o Consolador, né? Nós conhecemos a codificação do nosso querido Allan Kardec, nós estudamos os livros de Allan Kardec, nós temos o livro dos Espíritos, que nos esclarece, né, todas as dúvidas acerca da existência do mundo espiritual, mas nas mãos mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, nós vamos conhecer os detalhes de como é o mundo espiritual, né? E o Emmanuel, ele vem trazendo para nós essa mensagem, a certeza de que a continuidade da vida, ela existirá nessa certeza de que um dia nós conheceremos verdadeiramente e profundamente o Evangelho de Jesus. E será nele que os povos se basearão. Será por isso que as guerras cessarão e as doenças serão banidas da sociedade, né? Essas doenças que nós trouxemos para nós, é de nossa responsabilidade que nós façamos com que elas desapareçam da sociedade humana, encarnada e desencarnada. Só que para isso, meus irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados e sentados esperando uma mudança. A responsabilidade dessa mudança está nas mãos de cada um de nós. Nós somos participantes efetivos dessa mudança. O planeta Terra, ele não vai se transformar de uma forma mecânica e empurrada pelos espíritos superiores. Não, eles contam efetivamente com a nossa colaboração. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colaborar? Eu vou colaborar, eu vou trabalhar fazendo o que eu posso nos setores da sociedade onde eu vivo, levando alguma ação, alguma atitude positiva e edificante que faça o mundo melhorar. Às vezes a gente fica pensando, mas eu gostaria de ser um grande trabalhador da doutrina espírita, ou seja, qual for a doutrina religiosa que eu frequento, que eu escolhi, mas nós precisamos de pensar que nós somos como o beija-flor que vai lá, né, pegar a aguinha lá na água para jogar lá na floresta incendiada. É um trabalho que nós vamos fazer aos poucos. Então a minha presença, por menor que ela seja, ela tem que ser a melhor. Pode ser pequena, mas tem que ser a melhor, onde eu estiver. No trabalho, com os meus irmãos, né? E o André Luiz, ele fala conosco em uma das suas mensagens, que aqueles irmãos que a gente sai às 6 horas da manhã, para passar um longo período com eles lá no nosso trabalho, lá onde a gente ganha um dinheirinho para o nosso sustento do corpo físico, esses irmãos podem ser sérios candidatos a nascerem conosco numa próxima encarnação dentro dos nossos lares. Se não nasceram agora, é porque existe algum empecilho, alguma aresta para ser aparada. Então, Jesus nos coloca no trabalho, no centro espírita. Vamos encontrar com os nossos irmãos, que vão ser nossos futuros irmãos consanguíneos, lá no Jean. O povo que chega lá às 6 horas da manhã sai até às 10. Porque para conviver de 6 às 10 tem que ter alguma afinidade, porque senão dá problema. E por maior que existem as dificuldades, e se existe alguma dificuldade, com a convivência, isso tende a se resolver. Pelo menos se formos realmente pessoas que desejamos, né, viver não só na vida mecânica, que a gente sempre fala isso, viu, gente? Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida mecânica, com as nossas atividades. Nós não devemos trabalhar como um robô, como uma máquina, porque o robô, ele é programado a trabalhar. Aperta-se o botão, você pode deixar que ele vai resolver tudo. O robô, ele não percebe as sensações, as emoções. E quando você se entrega num trabalho muito mecânico, por mais edificante que ele seja, se você não começar a olhar o seu irmão e perceber as angústias, as aflições, os problemas daquele que está trabalhando do seu lado, você vai ter dificuldades de tirar um proveito maior daquele trabalho. Aqui no centro espírita, lá no trabalho nosso, do dia a dia, e lá em casa, na convivência com os meus irmãos. A gente vive falando isso, a família consanguínea é o pródomo da família universal. Nós estamos sendo preparados para encarar o pessoal lá no Haiti, lá na Índia que passa fome. Nós estamos sendo preparados com os nossos irmãos dentro de casa, que passam fome também de atenção, que passam necessidade às vezes de conversar, ficam horas calados porque ninguém dedicam tempo aos nossos irmãos mais maduros. Os jovens adolescentes, né, que estão passando por tantas modificações e transformações sem que os pais sequer percebam. Por quê? Porque existe dificuldade de nós vivermos uma vida contemplativa dentro de casa,
talvez até no trabalho espiritual e no trabalho material. Por quê? Porque nós ligamos o piloto automático. Aí nós trabalhadores do centro, agora para nós, qual que é a nossa ideia? Quando a gente vem aqui para o centro, nós entendermos os irmãos que nos procuram. Então nós temos a boa vontade, né? Nós temos a boa intenção. Mas se nós viemos para atender, para sermos úteis aos irmãos que nos procuram, é necessário que sejamos úteis aos irmãos que trabalham conosco do nosso lado também. Porque senão não faz sentido algum. Só as pessoas que nos de fora são merecedoras da nossa misericórdia. Quando nós entramos no automático, a gente corre esse risco. Outro dia nós estávamos aqui e a gente contou a história de Marta e de Maria, né? Jesus foi visitá-las, aí uma estava lá preparando o jantar, e a outra estava aos pés do mestre, conversando com ele. Aí a outra estava lá lavando, falou: "Ô Jesus, pega essa aí para vir aqui me ajudar." Aí que ele fala, a melhor parte é ela que está aproveitando. Só que é o seguinte, meus irmãos, o próprio mestre, né, através da sua doutrina de luz, nos esclarece do dinamismo que as coisas são envolvidas, né? Hoje, nós vamos ter um pouquinho de Marta e de Maria dentro da gente. Sermos sim trabalhadores, levantar cedo, né? Encarar o trânsito, ir para o trabalho, conseguir o dinheiro para andarmos de acordo com as leis da sociedade, mas nós precisamos ser um pouco também, né, de Maria. Nós precisamos de parar para pensar, nós precisamos de parar para observar, nós precisamos de parar para fazer uma prece durante o dia, buscar qualidade nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Como é que eu vou fazer isso? Eu me basto? Só eu mesmo? Não. Nós temos a presença dos bons espíritos, dos irmãos espirituais, o meu mentor espiritual que está ali do meu lado, doido para me ajudar numa pendência, e eu naquela coisa de materialista, eu não percebo a presença dele, então eu busco a presença dele para me ajudar numa demanda que pode ser perfeitamente resolvida com a opinião de uma pessoa mais experiente que eu, uma visão mais calma, mais tranquila, que é a visão dos bons espíritos. Quando a gente entra nesse mecanismo, a gente corre o risco de fazer alguma coisa mais ou menos. E quando a gente entra para fazer uma coisa mais ou menos, o resultado o que é, gente? O resultado o que é, gente? Mais ou menos. E ninguém está aqui para fazer nada mais ou menos, né? Nós estamos aqui para fazer o melhor e trabalharmos efetivamente aí para o nosso Mestre Jesus. Em casa, no trabalho e, é lógico, aqui também no Centro Espírita, né? Então vamos continuar aqui a nossa reflexão. Jesus, do alto da montanha, ensina-nos como ele, que também fora criado simples e ignorante, conseguira vencer este mundo, nos ensinando o caminho ideal que nos conduzirá nas trilhas pela busca do amor incondicional, do amor infinito, que é esse amor que ele veio trazer e apresentar para nós há 2000 anos e que continua sendo ensinado para cada um de nós nas páginas do seu Evangelho. Quando a gente fala páginas do Evangelho, quando a gente fala de Evangelho, a gente imagina um livro. Mas no livro, pessoal, está tudo que a gente sabe há séculos. Há séculos. A gente vem estudando as lições lá na ideologia, na literatura religiosa, há 2000 anos, no mínimo, que a gente vem assistindo, lendo isso, né? Nas filosofias religiosas nós passamos aí pelos 2000 anos. Quando a gente fala de Evangelho hoje, é lógico que a gente busca as páginas edificantes das Escrituras, sim, mas o Evangelho hoje já começa a ter necessidade de ser praticado, exteriorizado, vivenciado. Percebe? Nenhum conhecimento que nós temos, nós devemos reter isso para nós como se isso valesse alguma coisa, sem partir para a prática, sem partir para a ação. Uma das outras mensagens que a gente guarda do Emmanuel, que ele fala da caridade essencial, também é uma mensagem que está sendo muito discutida ultimamente. Nunca, vocês viram, essa é de 1938, mas parece que foi mandada para nós anteontem, de tanta necessidade que o mundo está tendo de conhecer Jesus. Outro dia nós fizemos um trabalho lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fala da ilusão do discípulo, do livro Boa Nova, que eu vou trazer para sortear aqui na próxima, se Deus quiser, vai ser sábado que vem. Eu já prometi isso aí, não trouxe, né? Mas sábado que vem eu estou aqui de manhã, tá, gente? Sábado que vem eu trago, falar o escoteiro. Não trouxe hoje, eu vim direto do trabalho para cá. Mas nesse livro, né, que está a ilusão do discípulo, aliás,
É o momento em que Jesus vai explicar para os seus amados o porquê que ele vai passar por todos os flagelos, por todas as dificuldades, né? E fala da história de Judas. Humberto de Campos é um espírito, né, que depois que deu um probleminha na justiça com o Chico, ele mudou para Irmão X o nome, porque a família cobrou do Chico os direitos autorais, né? É o repórter do Além. Só que Humberto de Campos é um espírito que ele adquiriu a capacidade de voltar nas vibrações do tempo. O que ele faz? Ele consegue vibrar na época de Jesus e consegue escrever com detalhes, lendo as escrituras do mundo espiritual, lógico, as originais, vibracionalmente, vamos dizer, não sei se existe essa palavra, ele volta no tempo e ele sente todas as sensações, sendo redundante, da época de Jesus, as emoções, e ele escreveu isso através de vários livros, que é o Boa Nova, Contos desta e de outra vida, Crônicas de Além Túmulo, e um monte de livros. São ótimos os livros dele, porque ele conta a história, por exemplo, daquela cantora americana Mary Monroe, quando chegou no mundo espiritual e que ela se viu despida de todas as suas glórias materiais. É ótimo, os livros dele são ótimos, leiam. Este que eu estou falando é o Boa Nova. Ele conta a história de Judas. E no decorrer dessa história, Humberto de Campos vai até o Oriente Médio e observa um senhor sentado, né, numa colina, observando lá as margens do Rio Jordão. E ele se aproxima daquele senhor, mas ele já tinha sido avisado que era Judas. Esse é Judas. Agora, nos anos 40, 30 ou 40, na época que o Chico psicografou. E ele se aproxima. O senhor é Judas? Ele, sim. Aí começa um diálogo, e Judas começa a explicar o porquê que ele fez tudo aquilo, quais que eram os seus ideais. Então ele está assim, ele fala de todos os seus ideais e de todos os seus equívocos. Mas só para vocês terem uma ideia, depois que tudo aconteceu, né, de toda a culpa que ele passou durante aí, alguns séculos, foi dada a ele várias oportunidades da sua redenção. E a última delas no planeta Terra, foi no século de 1500, no corpo de Joana d'Arc, na França, quando ele também foi traído, quando ele também foi queimado, quando ele foi traído pelos seus irmãos. Dali em diante, segundo Humberto de Campos, nem necessidade de encarnar no planeta Terra Judas tem mais. Por que eu estou contando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, nessa lição, mais para frente, a gente começa a fazer uma comparação, nesse caso, hoje, da Gabriela Rodrigues, dos olhos de Jesus, o que Jesus via nas pessoas que se julgavam incapazes. É como se nós trouxéssemos hoje aqui para a nossa pequenez. Ah, mas eu não sou capaz de muita coisa. Ou então, trazendo na comparação nossa, ao julgar os irmãos de jornada. Né? Aquele julgamento nosso que a gente faz, que o irmão fez isso, fez aquilo. Por exemplo, nossos irmãos que estão envolvidos hoje, né, na corrupção brasileira, a gente olha, a gente julga, a gente já condena. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Né? A gente condena mesmo e esquece que são filhos de Deus como cada um de nós. E cada um deles terá a sua oportunidade de se redimir com o universo. Aí, o que eu posso fazer para que o mundo melhore? Qual a minha contribuição? Aí cada um de nós vai pensar, como é que está sendo a sua atuação no trabalho, por exemplo? Está sendo um companheiro bacana? Um chefe bacana? Ou um líder? Ou um déspota? Como é que está sendo em casa? Está conversando com a família, batendo um papo com os filhos? Ou está chegando à noite e abrindo a boca, deixando todos os espíritos falarem? É assim que os médiuns equivocados fazem. Segundo o amigo meu, o sujeito chega em casa, olhou, o chinelo não está no lugar, ele abre a boca e deixa a espiritualidade inferior falar. Não pode ser assim. Nós precisamos de chegar em casa e agregar valores, agregar sentimentos. Ela esteve em casa o dia inteiro trabalhando, não foi fácil o dia dela, e vice-versa.
Ela, quando recebe um companheiro, receber com boas vibrações, e por aí vai. Bom, a colaboração nossa, ela será válida, estejamos nós onde estivermos, vivendo o que estivermos vivendo. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certíssimas, que vão nos ensinar alguma coisa. Aí a Amélia Rodrigues continua dizendo, aceitando como berço o reduto humílimo de uma estrebaria, elaborou desde o primeiro momento a profunda lição de humildade para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas. Ela está falando de Jesus. E não se afastou jamais da diretriz inicial assumida, de servo de todos. Todos que se aproximavam de Jesus sentia a sua majestade, sentia a sua misericórdia, né? Todos, todo mundo que se aproximava dele, alguma coisa boa acontecia na vida deles. Então, nós hoje não temos o mestre para pegarmos na sua túnica, mas nós temos o seu evangelho, nós temos o seu conselho, o seu desejo de sermos pessoas melhores, de ajudarmos um mundo em que ele é o diretor, em que ele é o nosso mestre, né? A paz que desejamos para o mundo deve ser sinceramente estabelecida dentro de cada um de nós, para que em seguida, preparados e recarregados com as energias contagiantes do sentimento fraterno e de colaborador, mesmo que mínimo, então nos voltaremos para a nossa família consanguínea. Então vamos nos reerguer, vamos nos alimentar de boas energias, vamos buscar as coisas boas para nós, para que a gente possa ter condições de sermos bons irmãos dentro de casa, bons pais, boas mães, sermos bons companheiros de trabalho, né? Vamos dar coisas boas, vamos agregar, né, bons sentimentos onde nós chegarmos, acertando o que há de ser acertado com as almas afins, para que depois possamos ir de encontro à família universal, que é o objetivo de cada um de nós, para onde se estenderá o nosso ministério. As grandes conquistas, lá no mundo, onde aprenderemos a amar indistintamente, fazendo com que toda a humanidade se torne uma só família. Hermana-se, o começo do fim das guerras no mundo deve sim se iniciar, acabando nós com as guerras interiores, dentro de nós e nos interiores, onde nós nos projetamos. Aí sim o mundo vai ser melhor. Se eu não tenho condições de fazer um papel como Gandhi, se eu ainda não tenho meu coração do tamanho do coração de Madre Teresa de Calcutá, né, o desejo de trabalhar como Francisco Cândido Xavier, que eu faça o que estiver dentro das minhas possibilidades, mas faça com verdade. Voltando à caridade essencial, que eu estava falando para vocês do Emmanuel, o ato caritativo, eu voltei no Emmanuel e saí do Emmanuel para não voltar nele de novo. O ato caritativo é aquele que você faz com as coisas materiais que você tem. Olha só que interessante. Então você recebe a campanha do quilo, aí você vai lá, dá um quilinho de fubá, o povo adora dar sal nessa campanha do quilo, dá um dedo, gente, sal tá assim por aí. Vamos dar um arrozinho, feijão, entendeu? Sal não, fubá também não precisa mais não, tá? Macarrão bem-vindo, porque essas coisas são difíceis de ganhar na campanha do quilo. Isso é um ato caritativo, é bacana, você está começando a aprender a dividir aquilo que você tem. Então, ser caridoso é diferente. Ser caridoso já é você querer saber onde a instituição está distribuindo aquela cesta básica que está batendo na tua casa. Opa, eu vou lá ajudar. É lá no Jean? Que dia que é? Então eu vou lá ajudar a distribuir esse negócio. Pesar. Hoje as coisas estão melhores. Antigamente, no Centro Espírita Desejo de mim mesmo, a gente pegava um pacote de 5 kg de arroz e fazia 10 pacotes de meio quilo. A gente não ganhava um pacote de 5 kg não, né? Nos anos 90, no começo de 2000, te dava cesta básica lá, então a gente pegava e tinha que pesar direitinho. Hoje a gente já dá um pacote de 5 kg de arroz, né? Hoje está uma benção, como diz o nosso evangelho. Mas antes era diferente. Isso, aí você vai sair da sua casa, vai vir aqui no centro, aí sim, você já começou a dar uma melhorada. Não é o ideal ainda, olha só como é que o Emmanuel ele cobra da gente. Então ser caritativo é dar o que está, às vezes até sobrando. Ser caridoso é ir lá na distribuição. Eu vou abrir mão do meu tempo, a distribuição aqui no sábado de tarde,
eu vou sair de casa, vou deixar a minha programação da televisão lá que eu adoro, a minha pelada, o meu futebol, e vou lá no Jean ajudar a distribuir. Vou fazer visitas religiosas, vou ajudar um amigo meu, visitar alguém que eu nunca tem muito tempo que eu não visito. Isso aí é ser caridoso, segundo Bezerra de Menezes, viu, gente? Segundo o vovô Bezerra de Menezes. Você ser caridoso é deixar de colocar a mão no bolso e estender somente para ir ao encontro da pessoa que tem a necessidade, para você tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma. Isso é Bezerra de Menezes que fala. Ser caridoso é isso, é participar, é ir lá, é ajudar. Aí o Emmanuel já vem complicar mais ainda a vida da gente. Como se não bastasse isso, o Emmanuel já diz o seguinte, que além de ir lá, de participar, vá de corpo, mas principalmente, vá de alma, vá de espírito de colaborador, vá torcendo para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Vai sair de lá com a consciência tranquila de que eu fiz sim, o que eu pude fazer, realmente, porque eu vim torcendo para que a coisa dê certo. A minha opinião ali no dia não foi acatada, mas a do meu amigo foi melhor, ótimo. A opinião dele foi melhor do que a minha, então o serviço valeu, o trabalho foi melhor. Isso é caridade essencial. Não é a caridade aparente. Eu vou lá no Jean, né? Não, eu vim aqui no Jean para trabalhar, eu vim aqui hoje para fazer acontecer. Mas isso os espíritos estão vendo a minha intenção. Porque eu posso estar falando para vocês aqui agora, meus irmãos, uma coisa, e estar pensando, imaginando outra completamente diferente. Vocês eu engano direitinho. Mas quem está me ouvindo falar, quem me vendo as minhas intenções, sem chance. Eles estão vendo se eu estou sendo verdadeiro ou falso. Isso é essencial. Mas isso não pode ser só aqui no Jean, não. Tem que ser em casa. Ajudar minha patroa, eu quero que meus... Aí sim, para isso acontecer, nós vamos precisar deixar os eletrônicos de lado. Não vamos precisar deixar os eletrônicos de lado. A televisão de lado, olhar mais um no olho do outro, perceber mais as pessoas dentro de casa, se o menino não está bem, o que você tem. Porque se nós não criarmos um entrosamento, se nós não criarmos uma aproximação nossa dentro de casa, os nossos filhos vão buscar isso aonde, hein, gente? Aonde? E lá na rua vai ter o mesmo agasalho, o mesmo que tem dentro de casa? Não vai, né? Não vai, sabe por que não vai? Você pode ter até um amigo, existe um ditado que diz isso, né? Os amigos são irmãos que nós elegemos, né? O pessoal de casa é aquele que nós nos comprometemos. Eu não concordo muito com isso, não. Eu tenho sim amigos que são amigos mesmo de verdade, que eu posso contar sempre. Mas a família da gente é um lugar onde estão espíritos que vieram pedir socorro para nós e espíritos que nós viemos pedir socorro para eles. Percebe? São amigos aqui do centro, os candidatos que vão nascer comigo. Os amigos do trabalho e os amigos do dia a dia. São irmãos, sim, do meu coração, mas o meu comprometimento. E a minha conduta, e o meu caminho, e as minhas dificuldades, eu vou traçar com meus irmãos que nasceram dentro do meu lar. Isso não significa não devolver um amigo, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas o que é mais relevante para nós é a convivência, é a troca, é o carisma que existe dentro dos nossos lares. Senão, não nasceríamos dentro. Aí, o que acontece quando a gente valoriza mais um amigo? É realmente a dificuldade que eu tenho com aquela pessoa que nasceu dentro do meu lar. Mas eu estou ali para resolver aquilo. Eu estou ali para resolver aquilo. Se eu for procurar o outro lá fora, como é que eu vou me acertar com esse aqui? Mas eu tenho muita dificuldade com ele, bem feito, tem que ter mesmo. Isso aí é consequência de outra vida. E Deus colocou vocês junto para resolver. Vocês estão compreendendo a minha linha de raciocínio, pessoal? Isso aí é para nós passarmos a olharmos mais uns nos olhos dos outros dentro de casa, a valorizarmos mais a presença daquelas pessoas que estão ali nos dando a oportunidade de crescimento, nos dando a oportunidade de acerto. Assim, eu vou fazer com que o mundo melhore, melhorando a minha família. Os meus filhos não estarão comigo por resto da vida. E o André Luiz
né, sabiamente dizendo que o lar é a escola das almas, quando ele diz isso, ele diz porque os pais têm que ensinar os filhos dentro de casa que o amarelo no sinal é para parar já. Só que você não vai ensinar isso para o sujeito com 18 anos de idade, não. Vai ensinar para ele com 4 anos de idade, no seu lado, dirigindo. Porque se você passar no sinal amarelo, querido, você pode falar para ele 1 milhão de vezes para ele não parar, ele parar, que ele não vai parar, porque você não parou, você não deu exemplo. Olha a responsabilidade dos pais. Acertando o que há de ser acertado com as almas afins. É isso que nós precisamos de o nosso primeiro objetivo. Para depois, sim, a gente partir para o socorro, né, das famílias que estavam nos esperando lá fora no mundo. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Aí a Amélia Rodrigues começa dizendo o seguinte: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra cheia de expiações, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Olha só que legal, gente. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, Jesus via Deus na humildade, com que a natureza lhe oferecia materno colo, e transformou a estribalia num poema de excelsa beleza. E nós? Temos o nosso lar, a nossa casa, e a gente quer mais. Porque todas as mensagens que os Espíritos escrevem para nós, se nós olharmos e lermos e acharmos linda, perdemos tempo. Nós temos que olhar, acharmos linda e trazer para a nossa pequenez, porque esse é o objetivo da mensagem, senão não teria nem sido escrita. Nós buscamos o material o tempo todo, nós não estamos satisfeitos com nada, é só ter, a casa tem que ser a melhor, o carro tem que ser o melhor, e a gente vai deixando as prioridades de lado, as prioridades espirituais. Aí eu tenho tempo para a família, tenho que trabalhar o dobro, para pagar o dobro de prestação, comprar isso, comprar aquilo. E Jesus, meus irmãos, nasceu mesmo no curral, no meio das vaquinhas e dos boizinhos. Um homem que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás já era o responsável pelo planeta Terra. E talvez até mais, que a nossa inteligência agora não tem condição de assimilar, né? Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Aí a gente pega essas irmãs, esses irmãos nossos, né, que a gente vê por aí, ganhando a vida da forma como se escolheram, e a gente julga, a gente discrimina, né? Quando a gente vê um irmão nosso envolvido nos escândalos que estão movendo o nosso país agora, a gente a condena e não é capaz de olhar para um irmão daquele e pedir a Deus que... Você que sabe por que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quem já leu esse livro que levanta o dedo? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Leiam, para vocês entenderem o que está acontecendo agora, gente. Está na explicação. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho na condição de hospital. De hospital. Isso aqui eu gostaria de dizer até que é um CTI. Não é nem hospital, não, é um CTI. Aonde Jesus trouxe almas de outras nacionalidades, governantes de outros países, para serem internados aqui, tendo a oportunidade de ocuparem cargos para tentarem uma vitória. Muitos estão sendo vitoriosos e outros não. E aí nós estamos vendo a situação do país. Se não, Deus
não seria bom, justo e misericordioso ver uma população inteira como a nossa, passando as necessidades todas que nós passamos na saúde, na educação, na segurança, se não tivesse um propósito. Então é só ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vocês vão ver que realmente tudo tem uma explicação. E que se nós estamos passando por isso, pessoal, é porque a gente precisa. Acima de tudo, que é uma conquista nossa também, né? E uma necessidade. Por isso que o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós recebemos irmãos comprometidos de outras nacionalidades que vieram para cá para tentar se reerguer. E esses irmãos precisam da nossa ajuda. E aí, graças à bênção da reencarnação, né, que é um presente de Deus para nós, se eles não estão acertando nessa, acertarão em outras. Só que a presença deles entre nós, né, vulgos, honestos, é para nos ensinar que da mesma forma que é errado desviar-se milhões de dólares da Petrobras e de outros setores, da mesma forma que é errado isso, é errado também nós não devolvemos o troco de 25 centavos. É errado também nós vendemos um carro que vai pifar daqui uns 10 quilômetros. É errado a lei de levar vantagem em tudo. Não existe um caminho entre o certo e o errado, não, pessoal. Não existe isso, não. Ah, não. Até R$1.000 está tudo bem. Não existe, não. Ou é ou não é. E nós, se estivéssemos lá? Hoje nós desviamos aí o troco da padaria. E se nós estivéssemos lá, será que nós não desviaríamos? Então, eles estão aí para nos ajudar nessa conscientização nossa, que nós podemos fazer um país melhor, né, com pessoas honestas, sendo melhores, sendo honestos nas pequenas coisas, mas nas pequenas mesmo. Eu li um artigo da Joana de Anjos, um dos últimos que ela escreveu com o Divaldo, que aquilo eu vou te falar, aquilo para quem tem compromisso com o trabalho religioso, tem que ler aquilo caiu na minha cabeça, gente, mas parecia que foi tecido para mim aqui, na minha cabecinha. Tão certinho que a carapuça entrou. Ela fala o seguinte, que nós temos essa facilidade do julgamento, né, alheio, de achar que o outro faz pouco, que os trabalhadores da casa, o outro vem pouco, o outro quase que não vem, né, o outro quase que não vem. Mas ela fala o seguinte, que nós devemos buscar para nós individualmente a responsabilidade dos compromissos adquiridos. Se você não tem condições de fazer, não assuma, porque isso também é ser desonesto. Isso é Joana de Anjos que fala. E aí, pessoal, se a gente for ser desonesto, pequenas coisas, nós vamos ter um governo que não vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Ou seja, nós precisamos de ser bacana, nós precisamos de fazer a nossa parte para que a gente tenha um governo bacana, para que a gente tenha um governo que realmente faça parte dele. Vocês estão entendendo? E isso está tudo nas lições do nosso mestre. Vencer as dificuldades. E aí, quando você começa a tomar esse caminho, porque tudo tem um preço, tá, gente? Não pensa que vai ser fácil, não. O sujeito que assumir ser mais honesto, mais correto, ele vai ser taxado de tudo. Todos vai ter prejuízo. Ele vai sofrer condenações, apontamento de dedo, outro está diferente, porque tudo nessa vida, meus irmãos, tudo tem preço. E nós viemos para pagar os preços das escolhas que a gente faz, tanto as escolhas boas quanto as ruins. No caso da nossa irmã, Maria de Magdala, né, foi uma mulher que vivia uma vida que aos nossos olhos é o pecado, e aos olhos de Jesus havia Deus dentro dela, havia o princípio divino dentro dela, assim como há em cada um de nós. Para muita gente, Simão Pedro era rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto
que o povo menosprezava e transformou em um paradigma da fé cristã para todos os séculos. Negou a Jesus por 3 vezes. 3 vezes. E quando ele estava lá no palácio, no pátio, né, de Caifás, que ele olhou e viu o mestre entre as grades, ele teve uma crise, um surto, segundo Humberto de Campos, Pedro, tão forte de arrependimento, que Jesus percebeu nele o desejo de suicídio. Jesus sai em espírito lá de dentro. Pedro corre para fora da cidade. Jesus vai ao encontro dele e diz: Pedro, o homem do mundo é mais ingênuo do que perverso. Guarda essa frase, gente. Guarda isso. Antes de julgar, antes de dizer, vai ter que pegar cadeia mesmo, o homem, palavra de Jesus, o homem do mundo é mais ingênuo do que perverso. A ingenuidade nossa faz com que a gente faça coisas que não vamos levar em absolutamente nada a lugar nenhum, a não ser a coisas efêmeras e passageiras. Que nós somos ingênuos espiritualmente falando, ignorantes. E Pedro foi o ícone da divulgação do cristianismo. Foi o melhor que trabalhou. Tá bom, pessoal? Para a divulgação do Evangelho de Jesus. A pergunta que a gente faz: e nós? Em que momento Jesus em nós vê a presença de Deus em nós? Em que momento? Essa é uma reflexão para nós levarmos para casa e para nós fazermos para nós mesmos, né? Durante a semana. A Joana de Ângela disse, para nós terminarmos o nosso trabalho: ser, portanto, aquele que acende a chama luminosa na mente e no sentimento, avançando em direção daquele que é a máxima representação da vida na terra. Jesus veio para nos ensinar a grande capacidade que o amor tem de transformar as situações, e que, quando escolhemos o seu caminho, somos também capazes de apagar capítulos da nossa história que escrevemos outrora. O Mestre sempre nos mostrou que, pelo amor, cresceríamos de forma mais efetiva, e que não há, mesmo nos dias conturbados de hoje, necessidade alguma de largarmos as nossas mazelas na poeira do tempo através das lágrimas do sofrimento, que podemos sim nos elevarmos mais até Ele, sem a companheira dispensável à dor. E de lá, do mais alto, Ele, Jesus, torce, vibra e deseja profundamente que cada um de nós procure o caminho dele, que é a verdade, que é a vida, que é o seu infinito amor. Que as mãos augustas e poderosas de Jesus estendam-se sobre cada um de nós, meus irmãos. Que a gente tenha uma semana com muito trabalho, uma semana com muita paz e muita luz para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.